Olá, querida amiga Mulher Vitoriosa, que prazer estar mais uma vez aí com você. E você é uma mulher vitoriosa sim, porque você é inteligente, você tem talentos e Deus te criou com essa capacidade, sabia? Então é importante que você invista em você como mulher, como mãe, como esposa, como amiga, como profissional, que você possa entender o segredo para o qual você foi criada. Você foi criada para ser a imagem e semelhança de Deus nessa terra e para que tudo que você faça seja para honra, glória, louvor e adoração do nome dele aqui nessa terra. Eu estou feliz no programa de hoje, que eu estou aqui com uma mulher muito especial, a doutora Débora Tito. E a doutora Débora Tito é procuradora do trabalho aqui em Pernambuco. Débora, é um prazer ter você aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Quero dar um bom dia para todos, boa tarde para todas. Que bom. Olha só, o tema hoje do nosso programa aqui é exploração sexual infantil. E eu vou querer aqui explorar bastante a doutora Débora, porque ela é dessa área e ela vai trazer esclarecimentos importantíssimos para mim e para você. Fica ligadinha aí. E eu quero começar, Débora, fazendo uma primeira pergunta a você. O que caracteriza a exploração sexual infantil? Explica aí pra gente. É interessante que você já colocou a pergunta de forma certa, porque muitas pessoas falam em prostituição infantil. E, na verdade, não existe prostituição infantil, porque no Brasil, prostituição não é crime. Prostituição é uma ocupação reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se alguém quer ser um profissional do sexo, pelo Brasil isso é possível. Mas é uma das piores formas de trabalho. Então, crianças e adolescentes não podem se prostituir. Então, ainda que seja uma menina de 17 anos e 10 meses, se ela é encontrada numa situação de profissional do sexo, ela é necessariamente uma explorada sexualmente, porque ela ainda não tem desenvolvimento suficiente para se prostituir. Então, a sua pergunta já é colocada de forma certa. É importante você falar sobre isso, porque muitas pessoas, muitos adultos que se utilizam dessas meninas, eles alegam isso. Não, elas não estão sendo exploradas, não, elas estão se prostituindo. E você frisou uma coisa muito importante, quer dizer que uma menina de 12, de 13, não tem realmente maturidade. Não tem. É bem interessante isso também, porque quando é criança, quando a gente lê um jornal, que por exemplo uma criança de 10 anos estava nessa situação, todo mundo fica, que absurdo. Mas quando já é uma menina de 17 anos, a sociedade já começa a aceitar. Não, a menina se insinua, a menina anda com a roupa curta, a menina está assim. Mas ela é uma adolescente em desenvolvimento. Não se trata simplesmente da maturidade. Por que que a gente diz que é adolescente de 12 a 18 anos e diz que por isso não é em qualquer trabalho que eles podem estar envolvidos? E aí eu não estou falando só da prostituição, eu estou falando do lixão, eu estou falando de uma atividade rural pesada. Por quê? Porque essas crianças são seres em desenvolvimento. Esses adolescentes ainda são seres em desenvolvimento. Então não adianta você olhar e achar que a menina é madura, e achar que a menina é bem feita, e aceitar aquele machismo da sociedade. Ela tá ali para aquilo e homem também tá ali para aquilo. Não, criança e adolescente não pode se prostituir. Seja de 10 anos, 11, 12 ou até de 17 anos. Um profissional do sexo pode escolher ser a partir do momento que ele é maduro pela lei, que é com 18 anos. Então, criança e adolescente não pode de forma alguma estar envolvido nesse tipo de situação. E é verdade, porque a ciência realmente comprova que o cérebro do ser humano, ele só está formado, totalmente amadurecido a partir dos 22 anos. Olha que coisa interessante. Então, às vezes, as pessoas... Uma menina de 17 já sabe o que está fazendo, mas ela está sendo explorada, exatamente, porque ela não tem a maturidade. E como você falou, se usa do machismo, né? Exatamente. Para poder justificar o erro. Inclusive, tem um decreto do Brasil de 2008 que enumera as piores formas de trabalho infantil. Para dizer o seguinte, se é criança e adolescente, não pode estar envolvido nesses trabalhos. E lá tem 86 ocupações em que se diz, a criança e o adolescente não pode estar envolvido porque é feio. Sim. Não, diz, é porque dá problema postural, é porque dá problema de tendinite, de envolvimento em atividades noturnas. Então, é lógico que uma exploração sexual comercial não é adequada para uma menina de 12, 13, 14 anos. Claro, vai trazer problema emocional, exatamente, vai trazer problema de ordem física, doença, essas coisas exatamente, todas. Então, não se trata do machismo da sociedade, verdade, daquele mito que a gente tem da menina que anda de short curto, não se trata de nada disso. Se trata realmente da gente olhar aquele ser humano como ele realmente é, que é criança e adolescente, independente da idade, independente da maturidade. Eu queria agora que você respondesse para a gente, o que tem levado ao aumento do índice da exploração sexual infantil? Principalmente aqui, já que você lida aqui no estado de Pernambuco. Exatamente. O que é que tem acontecido? O Brasil está numa época de boom econômico.
né? A gente está vendo aí que o crescimento econômico, várias obras, Copa do Mundo chegando, né? Plano de aceleração do crescimento, ótimo que o Brasil esteja crescendo economicamente, só que na verdade ele não está se desenvolvendo economicamente. Esse crescimento econômico traz um entorno social de trabalho escravo, de trabalho infantil e de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Então, por exemplo, uma obra como Giral, que é uma grande obra que está agora em Rondônia, num lugar onde não tinha nada, onde era só a Amazônia, e você coloca 20 mil homens chegando, algumas reportagens, alguns setores chegam para mim perplexos. Abriram 400 prostíbulos lá. Lógico, isso é a crônica de uma morte anunciada. Quem é da área social sabe que esses problemas vão acontecer. Então, o que é que isso revela para a gente? Que muitas vezes as políticas públicas estão preocupadas com o aspecto econômico e esquecem do aspecto social. Então, a gente que lida com os direitos humanos, a gente que lida com o trabalho escravo, com o trabalho infantil, exploração sexual comercial, faz. Como é absurdo que tenha planejamento ambiental, que tenha planejamento econômico, financiamento do BNDES e ninguém pense no aspecto social. Então, claro que está havendo uma exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Aqui em Pernambuco, por exemplo, com as obras de SWAP, as professoras da área da educação de Ipojuca estão apavoradas, porque as meninas do 2º grau não vão mais para a escola, porque elas estão indo para o caminho da exploração sexual comercial. Então, isso é a falta de atenção ao aspecto social que, mais uma vez, nos entristece, porque era previsível, era possível fazer. O que a gente vê é a coisificação do ser humano. Exatamente. Né? Vendo o ser humano como coisa. Exatamente. Essa é a máxima afronta dos direitos humanos. Então, dizer, a menina foi porque ela é... Eu não sei que tipo de expressão eu posso usar, né? A menina foi porque é fácil, porque a vida é fácil. Não é assim. A miséria, a falta de opção, a impunidade dessas pessoas que usam esses serviços faz com que muitas meninas, que hoje a gente tem também, valores diferentes. Com certeza. Hoje o valor não é só ter um prato de comida, hoje o valor é ter um relógio, hoje o valor é ter um celular. É verdade. Então, é incrível como muitas meninas se prostituem, por isso são exploradas. E elas até se prostituem para ter as coisas para serem aceitas no meio. E quando a gente diz, mas você está fazendo isso por um relógio, por um celular, aí a gente também se pergunta, que tipo de sociedade a gente vive, que tipo de valor a gente está dando para essa menina? Será que a gente pode julgar porque ela quer um celular, porque ela quer um relógio, se ela não tem isso na família dela? Então, são todos esses preconceitos que a gente tem que parar e pensar que tipo de valor também a gente está transferindo para essas meninas que estão indo para esse caminho. É verdade, tá vendo? Fica aí uma reflexão, que às vezes a gente faz julgamentos sem olhar a história de vida e sem ver que também o governo, o Estado não tem feito nada para dar apoio a essas meninas, a essas famílias. Ou tem feito muito pouco. Muito pouco. Porque, na verdade, ficam com foco mais nessa questão econômica e do crescimento frio dos números. E não analisam o que é que está acontecendo no aspecto social do entorno dessas obras. Então, quais as políticas de combate? É importantíssima essa pergunta, porque quando a gente trata de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, a gente tem que traçar de outra forma. Por exemplo, quando é trabalho escravo, toda a sociedade diz, tem que tirar dali. Quando é exploração sexual comercial, muitas vezes a própria vítima não quer se expor e a própria sociedade não a vê como vítima. Como vilanizar, por exemplo, essa adolescente de 17 anos que está no caminho da exploração sexual. Então, tem que ser políticas realmente voltadas para o problema. A gente não pode comparar a exploração sexual com outros tipos de mazela de direitos humanos. Tem que tratar com o problema real que é. Por exemplo, quando a gente resgata uma menina dessas, o que é que a gente vai dar de alternativa para ela? Vamos inserir no Bolsa Família, ela vai ganhar R$75 por mês. Ela não vai querer, porque a sociedade já deu outros valores para ela. Então, além disso, ela não vai querer se expor, porque ela não quer que as pessoas saibam, que a própria família saiba que ela estava nesse tipo porque de... muitas famílias não sabem, muitas vezes, que as filhas são exploradas. Não sabem, e a menina tem vergonha, sabe do que está fazendo. Ou às vezes até se sabem também, fazem vista grossa porque sabe que está chegando o dinheiro no final do mês. Isso é muito comum também. Então, é um tipo de política pública mais difícil, que tem que ser feita, tem que ser enfrentada. Aqui em Pernambuco, o assunto está sendo enfrentado, tem uma rede forte, por isso os dados aparecem. Em alguns estados, não tem exploração sexual, todo lugar tem. Todo lugar tem. Então, às vezes o dado está aparecendo, fica parecendo que o estado é pior, mas na verdade estão olhando o problema. Acho que é isso que é importante, é fazer esse alerta para que as pessoas olhem para o problema e olhem sem preconceito. Olhem como um problema sério, muitas vezes até de saúde pública, porque o que essas meninas fazem de abortos nos hospitais, sem estar nos hospitais, de qualquer forma. Então, termina sendo um problema que tem que congregar todas as políticas públicas, não só de criança e adolescente, mas de saúde, de educação, turismo, porque o turismo sexual é muito forte. Então tem aquelas casas que realmente tem as prostitutas que se ocupam do trabalho com sexo, mas tem crianças e adolescentes nos entornos. Então realmente é um problema sério que tem que ser tratado. Então o que você pode deixar aí a conscientização para as famílias, para essas adolescentes, para essas pessoas? O que pode ser falar sobre isso? Eu acho que o primeiro e mais difícil é se despir dos preconceitos
E quem souber dessas situações, mostrar a cara. Porque existe esse preconceito, mas existe uma rede do bem ao redor. Existe uma corrente do bem que quer tirar essa menina dessa situação. Essas meninas, eu estou falando muito menina, mas a gente encontra casos de meninas e de transexuais também. Foi bom você falar sobre isso, porque fala muito menina, mas tem hoje um índice altíssimo de meninos também. Meninos também. Meninos também. E meninos que tomam hormônio desde cedo, que ficam femininos, que não podem ter outra profissão que não aquela, por conta desse crescimento. Então, realmente, são problemas sérios, mas que a gente precisa mostrar para que as pessoas tenham consciência e vejam essas pessoas como vítimas de direitos humanos que são e denunciem as situações, porque essas pessoas têm que ser indenizadas, elas têm que ganhar os valores, porque é trabalho e elas não podiam estar trabalhando nessa situação absurda, muitas vezes escravizadas, e as pessoas que exploram têm que pagar um dano moral coletivo à sociedade, porque quem faz isso não está atingindo só aquela criança, só aquela família, está atingindo toda a sociedade. Então a gente chama de dano moral coletivo. Esses agressores têm que pagar a toda a sociedade valores altos, além do crime, né? Que é um crime de 4 a 10 anos que está previsto. Então eu queria que você falasse agora sobre as pessoas que veem pessoas que estão sendo abusadas, exploradas, né, nessa área. O que elas podem fazer para denunciar? Elas podem ligar para o Disque 100, que é um telefone de acesso nacional, pode chegar de qualquer orelhão e discar 100 e fazer a denúncia. A central vai encaminhar para os órgãos devidos. E aqui em Pernambuco elas podem ligar para o 2101-3200 ou denunciar também pelo site da PRT6. É só jogar no Google que vai aparecer. Eu queria, Débora, que você falasse assim, porque as pessoas às vezes elas têm medo de denunciar. Ah, não, vamos descobrir meu telefone. Você falasse um pouquinho que não precisa ter medo de denunciar? É garantia total de anonimato. Tanto o Disque 100 como esses telefones e contatos que eu passei para vocês. Não precisa. Se a pessoa quiser se identificar, pode. Mas também se quiser se manter total anonimato, não dizer nem onde está ligando, ligar do orelhão que a gente não tem nem como rastrear, nunca, podem ligar, podem fazer essa denúncia tranquilamente, porque assim como existem exploradores, existem também as pessoas que querem melhorar a situação. Com certeza. Existem as pessoas que querem realmente acabar com esse tipo de violação. Que bom, olha, quero te agradecer aqui a presença no programa, que Deus possa te usar aí como bênção, né? Que como você falou, é uma exploração infantil realmente, e o ser humano está sendo visto como objeto, como coisa. E eu quero dizer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele tem que ser tratado como um ser humano que veio aqui nessa terra para produzir, né, para ser uma pessoa aqui, desenvolver o seu projeto, a sua história de vida, dentro da sua família, dentro da sua comunidade. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Tá? E fica aí para você esse esclarecimento, que você possa também fazer parte desse combate à exploração sexual infantil. Olha, que Deus possa abençoar você, a sua família, e que você possa abençoar pessoas levando acesso ao conhecimento. Se você vive numa área onde você está vendo que crianças estão sendo exploradas nessa área, que você possa ir fazer uso do Disque Denúncia, e eu tenho certeza que você vai estar abençoando vidas. Um grande abraço, que Deus te abençoe, fica com Deus.